Graça e paz a todos, em especial os alunos da Itadav. Essa é a videoaula número 1, a lição de número 5. Na terça-feira, na aula presencial, nós começamos a falar sobre os problemas de família, e nós falamos das diferenças espirituais que tem dentro do casamento. Depois nós falamos diferenciando as necessidades sexuais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre divórcio, na página 121. Eu vou estar dando uma lida aqui, como eu habitualmente faço, e depois eu vou estar externando ou explanando sobre o assunto. Em Malaquias 2, 3 e 16, vemos claramente o assunto sobre divórcio. Vemos claramente qual é a opinião do Senhor em relação ao divórcio. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Nesse trecho, das Escrituras, o Senhor explica que a razão pela qual ele espera que o marido e a esposa sejam fiéis um ao outro é para que seus filhos sejam verdadeiramente parte do povo de Deus. Os filhos de um casamento cristão são do Senhor, num sentido especial. As crianças que são vítimas do divórcio enfrentam sérios problemas. Conheço um pastor que passou 2 anos lecionando para 40 meninos delinquentes que haviam sido levados por ordem das autoridades legais para um lar de menores. Foram para lá porque haviam se envolvido com muitos crimes. Aquele pastor me contou que a única experiência que todos aqueles garotos tinham em comum era a de terem pais divorciados. Não estou dizendo que todos os filhos de pais divorciados se envolvem com a criminalidade. Entretanto, a maioria deles acaba sofrendo de uma forma ou de outra. Enfim, o divórcio, ele é vetado. Na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 7 fala sobre isso, exceto por adultério. E parece-nos também que sobre espancamento também. E aí fica uma questão que eu queria colocar sobre o divórcio, né? Que Jesus abre esse precedente em Mateus 19. Na verdade, ele não abre esse precedente. Ele diz, mencionando a lei de Moisés, que pela dureza do vosso coração foi que Moisés concedeu o divórcio. Porque mesmo quando há adultério, se um dos envolvidos perdoar o outro, a Bíblia diz que continuem casados. Agora, na questão do espancamento, que é uma questão polêmica, e que a Bíblia diz lá, se não estou equivocado, em 1 Timóteo capítulo 3, o marido não seja espancador, né? É claro, está falando, o marido está falando em relação à mulher, né? Porque isso é extremamente prejudicial e afeta muito a mulher, né? Quando nós estamos falando aqui de espancamento ou do marido bater na mulher. E isso acontece, infelizmente, até em lar cristão. Hoje em dia, isso acontece. Então, é uma questão polêmica, mas eu não sou defensor, não estou aqui para defender, estou aqui para ministrar a aula, mas na minha maneira de enxergar isso, eu acho que quando a mulher está sendo espancada, somente se o marido não é cristão, e ela, quem é que vai falar para ela continuar casada com ele, sendo que uma hora pode ser que ele a mate e acabe, e aí você fica então com o sangue nas mãos. Se me pedirem conselho, eu vou dizer, olha, se você não está suportando mais o espancamento ou apanhar, né, precisa se separar, até para que depois não morra. Esse é o grande problema, são assuntos que os pastores enfrentam aí de aconselhamento, e que é muito complicado, porque você não está na pele da pessoa, você não está no dia a dia lá, para dizer para a pessoa ficar, que Deus não permite, e depois acaba acontecendo um feminicídio, uma morte, enfim, e aí complica tudo, porque depois você vai até responder por isso. Eu acho que isso é uma questão muito particular da mulher. Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 7, que você não sabe, não tem a garantia que você vai ganhar o seu marido, se ele for não crente. Agora, se o marido for cristão, aí complica mais ainda, porque aí tem que disciplinar, né?
Porque não pode um marido cristão conhecedor da palavra espancar sua mulher. Aí é muito complicado. Aí tem que disciplinar e eu não sei o que vai acontecer depois. Porque se a mulher for para a justiça, ela tem todo o direito de ir à justiça. Porque quem está sofrendo violência é a mulher, no caso, né? Mas aqui também tem outros temas que também são polêmicos e que a Bíblia não bate o martelo. Que é proibido casar-se com pessoas divorciadas? Aí é a questão. O entendimento bíblico sobre isso, quando Jesus fala, é que quem casa com um adúltero comete adultério. Mas numa relação entre homem e mulher, precisa, na minha opinião, saber quem cometeu o adultério. Porque quem cometeu o adultério é que é o adúltero. O outro não é adúltero, porque o outro não se relacionou fora do casamento, não teve relação fora do casamento, ele foi vítima, né, de traição porque o outro cônjuge adulterou. Mas é o que a Bíblia deixa entender, é o que a maioria entende, é que esse que foi vítima, ou essa que foi vítima, tem direito de casar de novo. O problema, segundo o entendimento da maioria, é esse que cometeu, ou essa que cometeu o adultério. Se casar-se com ele, quem casar com ele está cometendo adultério também, né? Isso lembrando que isso só vai ser compreendido como pecado e adultério quando a pessoa ainda não teve conhecimento da lei, não conhece a palavra de Deus, melhor dizendo. Porque a Bíblia diz, se eu não estou enganado, Romanos 5,3, se eu não estou equivocado, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se a pessoa não tem conhecimento da lei, casou e veio para a igreja assim, tem que continuar casado. Essa é a grande realidade. Se já casou, tem que continuar casado. Porque aí, se não puder ficar casado, vai voltar com a ex-mulher ou ex-marido como? Se ele já tiverem contraído outro matrimônio. Não tem como voltar com o marido ou a esposa que foi o primeiro do primeiro casamento. Então, se não houver como voltar e ninguém se interessar por voltar, porque existe essa possibilidade também, tem que continuar casado e tocar a sua vida. Eu vejo que a proibição para casar e cometer adultério é sobre aquele que cometeu adultério, até porque ele é o adúltero ou ela é a adúltera, né, em questão. E aí o outro que sofreu, que foi vítima da traição, na minha visão bíblica, ele pode casar-se de novo, né? E aí acho que vai de cada um, porque aí estou dizendo das pessoas se querem casar ou não, né? Porque muitos acabam ficando com traumas aí do próprio casamento anterior e acabam nem procurando mais casar-se. Então esse era a continuação do tema que nós estávamos estudando na terça-feira, na lição de número 5, que são problemas familiares relacionados à vida conjugal. Então a infidelidade, o divórcio é o outro tópico. E na minha maneira de ver, nós encerramos esse tópico dessa maneira. Adultério, de fato, dá precedente para separação, mas aí, como eu disse antes, se não houver perdão. Se a pessoa, um dos cônjuges, o traído ou a traída, quiser continuar casado, Jesus pode perdoar e continuar casado, né? O problema a saber aí é a relação da confiança, que já foi quebrada, né? O casamento ele tem uma base fundamentada no amor, isso é incontestável, porque precisa se amar para poder casar, senão já parte desse princípio. Mas também ele tem outros pilares, né, que são fundamentais para o casamento, e um deles, sem sombra de dúvida, é a confiança. Se não confia, como que continua casado sem confiar? Não há possibilidade. Aí é uma vida de medo, uma vida de circunstâncias totalmente terríveis. Então é melhor, né, pensar muito bem. É confiança, a intimidade, é outro pilar, né? A fidelidade, que é outro pilar do casamento, que se não houver fidelidade não há casamento. E aqui nós falamos sobre o divórcio, ou sobre infidelidade também. No caso nós falamos ali sobre o adultério, sobre a traição, infidelidade conjugal. Então tá aí, eu acho que deu para nós dar uma pincelada sobre o assunto e explicar, né, que Jesus, em Mateus 19, ele fala sobre o divórcio, e fala que Moisés cedeu a carta de divórcio pela dureza do coração do homem, que na verdade, desde o princípio, o casamento não foi criado para isso, foi criado para que se durasse até o fim. Então essa que é a grande realidade. Casou-se até que a morte os separe, né? Então não tem essa discussão. Mas abre-se esse precedente por causa do adultério, eu abri outro por causa do espancamento, né?
E isso é o meu entendimento de 1 Timóteo capítulo 3, porque só quem está na pele da pessoa é que sabe o que ela está suportando e passando. E ninguém sabe a hora que, se o marido não for cristão, como eu disse antes, se esse marido não vai partir para um radicalismo maior e acabar assassinando a mulher. Então, o conselheiro ou o pastor dizer que tem que continuar casado é muito fácil, porque ele não está vivendo entre quatro paredes. Essa aqui é a grande realidade. Só quem está lá dentro que sabe se tem condições de continuar casado ou não, porque pode ter o problema e o perigo, né, do assassinato. Então é muito complicado. Mas o meu posicionamento é esse sobre divórcio, sobre infidelidade. Amém? Continuando ainda, problemas familiares, agora problemas com os filhos. Aqui eles vão falar sobre a desobediência. Eu queria ler um texto em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, porque esse texto é o que fala sobre a educação dos filhos. Você entendeu? Então eu vou ler aqui, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E aí, para fechar, tem um versículo final aqui que é: pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então temos aqui, e que nós percebemos, é que desde o Antigo Testamento há esse princípio de honrar os pais, obedecer os pais. E isso é confirmado no Novo Testamento, na Nova Aliança. E o próprio apóstolo Paulo, ele usa a referência da lei de Moisés, e ele traz isso para a Nova Aliança, colocando isso como, não como lei, mas como conduta. Veja só, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, se referindo e se reportando à lei de Moisés, né? Para que tudo te corra bem e tenha longo dias de vida sobre a face da terra. Então, os filhos devem obedecer aos pais, porque, primeiro, é um princípio bíblico, ok? É um princípio bíblico. Segundo, tem uma autoridade sobre a vida do pai e da mãe. E terceiro, até para que seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. E este é um princípio estabelecido por Deus no Antigo Testamento, que é mantido no Novo Testamento. Nós sabemos que a lei que vigora no Novo Testamento é a lei de Cristo. Quando Jesus fala lá, um novo mandamento vos dou, tem aquele mandamento. Depois Paulo fala sobre a lei de Cristo, né? Então o Novo Testamento não é a graça, não é liberdade para pecar, não é autoridade para pecar, e não é uma terra sem lei. É bom que se diga. Tem princípios bíblicos bem estabelecidos no Novo Testamento, né? A chamada lei de Cristo é uma lei que tem que ser cumprida. Amar a Deus todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E diz o texto, e o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, trata-se de amor. E tem alguns princípios estabelecidos, e esse aqui é um, de obedecer e honrar os pais. Não é a questão também, não é só obedecer, né? A questão também é honrar, saber honrar os pais. Os filhos precisam saber honrar os pais, dar lugar de honra aos pais. Os filhos precisam, nós pais e pastores precisamos ensinar sobre isso. A questão não é tão somente obedecer. A questão primária é a obediência, tanto que é a primeira questão que aparece no texto. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Repetindo o que eu havia dito, o texto é claro. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Isso na Nova Almeida Atualizada. Depois, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é respeitar. Honrar é dar crédito ao pai. É estabelecer esse relacionamento de honra, de prestar honra, de dar honra, de respeitar, de amar o pai. É isso que o texto está dizendo aqui, no comecinho. Problema com os filhos. Nós estamos falando sobre os problemas com família, dentro da aula de número 5. Mais um subtópico aqui: falta de ensino e disciplina. Olha só, presta bem atenção.
Quando o pai e a mãe trabalham fora, é comum que não sejam tão enérgicos para encarar a responsabilidade de ensinar e disciplinar os seus filhos. Normalmente o que ocorre é que eles esperam que a igreja e a escola cumpram essa função, que na verdade foi dada por Deus aos pais. A tarefa de educar é dos pais, do pai e da mãe. Se os dois trabalham fora, independente, a hora que estiverem em casa ou que forem sair, tem que passar as disciplinas, as normas, porque todo lar e toda a sociedade ela é regida por normas, por direitos e deveres. Isto é a sociedade, isto é o governo, isto é dentro de casa e na igreja. E dentro de casa também tem as normas e as regras, né? Não são leis, mas são normas e regras. E a educação, ela é o aspecto e ela é pertinente aos pais. Os pais precisam educar os filhos. A escola e a igreja não vai educar. A escola vai levar as disciplinas escolares. Vai ensinar as matérias. A igreja vai ensinar a palavra. E até alguma conduta de comportamento. Mas a educação, ela é de mérito ou da administração dos pais. Não tem como fugir. Isso é bíblico, né? Já falamos de Efésios 6, aqui, 11, tem outros textos também, mas isso é bíblico. Os pais precisam educar os filhos. E tem outro agravante. Hoje em dia, os pais estão largando as crianças menores, porque aí os maiores você tem que ensinar e instruir também, para que não fiquem viciados ou dependentes do celular, das redes sociais. As pessoas perdem cerca de 60% a 70% do seu dia nas redes sociais hoje em dia. Acontece. Só que, e por contrapartida, e ainda reforçando sobre isso, os pais também, eles largam o celular nas mãos dos filhos menores, para os filhos verem os vídeos, né? E algumas crianças estão assistindo vídeos sensuais, né? Os pais cristãos, se forem deixar as crianças ver vídeos, e eu acho que isso tem que ter uma ordem, uma disciplina, tal faixa de tempo durante o dia, com a supervisão dos pais, os pais têm que saber o que os filhos estão vendo, para selecionar aquilo que pode ser visto. Porque largar o celular na mão das crianças ou dos adolescentes e deixarem ao seu bel prazer, imagine que tipo de educação e criação que essas crianças vão ter. Isso tem acontecido muito hoje em dia. Muito, demais. Ou eles ficam nos jogos, os adolescentes, ou vendo vídeos, e sabe-se lá que tipo de vídeo que estão vendo. Então, os pais terceirizaram a educação dos filhos, ou para a escola, ou para a igreja, ou colocam no celular. E aí, quem educa as crianças? Quem disciplina as crianças? Quem ensina as crianças? Ou os adolescentes? Já que nós estamos falando de filhos. Qual é o conteúdo que os nossos filhos estão vendo? O que os nossos filhos estão assistindo? O que eles estão tendo de entretenimento dentro das redes sociais? Rede social é uma bênção. Constantemente nós ouvimos pessoas equilibradas falar sobre isso. Desde que você saiba usar. O problema é que um adolescente, uma criança, não sabe usar. E como eu estava dizendo antes, conteúdo sensual para as crianças, danças. Algumas cantoras de música secular têm um apelo radical à sensualidade. Entendeu? Eu não vou falar aqui de gênero musical, porque o tema da lição não é para isso. Mas tem alguns gêneros musicais, eu vou falar por cima, que são sensuais. E às vezes as mães estão até vestindo as crianças da mesma forma com que as cantoras que cantam música secular, estão cantando, sendo que na verdade nossos filhos deveriam ouvir louvores. Tá, mas pastor, é entretenimento. Claro, entretenimento, não pode assistir um filme, ver um vídeo, mas tem que ter a supervisão. O que está vendo? Depende do que está vendo. Então tem que tentar controlar ou disciplinar o conteúdo. Essa é a grande realidade. O outro subtópico aqui é falta de amor e compreensão. Veja só, todas as pessoas têm necessidades de amor e de afeição. As crianças que são criadas em lar, onde há pouca demonstração de amor, encontram dificuldades
e em expressar amor às outras pessoas. É importante que os pais tenham cuidado de mostrar constantemente aos seus filhos o quanto eles são amados. Demonstrar é com ações, com atitudes, não é só com palavras. Os pais agem com falta de entendimento quando exigem muito dos seus filhos ou quando são muito liberais e tolerantes demais, que é o pêndulo da balança sempre desequilibrado. Ou exige demais ou toleram demais e deixam a liberalidade, né, ao extremo. Esses são os dois extremos que eu estou falando aqui agora, que podem causar problemas. A criança que é constantemente criticada ou ridicularizada pode sentir-se inferior e insegura. Esses sentimentos acompanharão mesmo na fase adulta. Entretanto, se a criação dos filhos for encarada da maneira correta, será mais fácil para evitar esses problemas depois que ela sair da fase da infância para a adolescência e para a juventude. Então, os pais precisam ter essa noção de não ridicularizar. Agora, também tem o outro extremo, quando tudo tem outro extremo também, que é supervalorizar os filhos como se os filhos fossem ecléticos, né? Ao concurso, e isso não pode acontecer. Nem uma coisa nem outra. Nós temos que ter um equilíbrio aí com os filhos, despertar neles e incentivá-los, encorajá-los ao ponto de eles terem dentro de si uma autoestima que possa levá-los na vida e ir embora. Mas também não podemos exagerar, que aí vão criar filhos arrogantes, prepotentes também. Tá certo? Prosseguindo. O terceiro subtópico dessa lição, responsabilidade do marido. E aqui, o autor traz alguns aspectos. Primeiro, dar direção. O padrão bíblico estabelece que o homem que recebe do Senhor a função de dirigir a família. Abraão, direcionado por Deus, deixou sua parentela e seguiu para uma terra que o Senhor escolhera para ele. Gênesis 12:1. Jacó recebeu do Senhor a direção de voltar para a terra de seu pai. Gênesis 31, verso 3. José também, direcionado por Deus, fugiu para o Egito a fim de proteger a sua família. Mateus 2, versículo 13. Tem aí o direcionamento, parte e a responsabilidade do marido, do homem, do cabeça da casa. Olha aqui, o Espírito Santo inspirou Paulo para que ele explicasse o padrão de autoridade para a família cristã. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3, 8 e 12. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1 são os textos citados. Enfim, cabe ao marido, ao pai, ser o cabeça. Cabeça não pode ser confundido aí. Eu já falei isso diversas vezes, eu tenho falado sobre isso em ministrações. Mas aqui é uma aula e eu não quero me estender muito, porque senão nós vamos consumir o tempo. Mas veja só, como cabeça, o homem tem que dar direção. Ele é a parte racional da família. Ele tem que, sim, ele tem as suas emoções, mas ele é a parte racional da família. Ele que vai decidir se a família continua numa casa, se muda de uma casa, se muda de cidade, se não muda de cidade. O que decidir dentro do lar. Está aqui, o direcionamento tem que partir do marido. É claro que ele não é proprietário da mulher. Ele não é o dono da mulher. Ele não é o pai da mulher. Ele é pai dos filhos. Então tem que ter, de novo, mais uma vez eu vou falar sobre o equilíbrio. E sim, às vezes ele vai precisar ouvir a esposa. Mas é claro que a direção vem para ele, de Deus para ele. E ele vai ter que transmitir essa direção dada a Deus para ele, a família. E aí consulta sua esposa, conversa com sua esposa, entram ou tentam chegar a um denominador comum. Porque se o homem toma a decisão, a direção vem para o homem, e ele não ouve a esposa e toma as direções, e essa direção é para a família, ou seja, aonde que a esposa entra aí? Então a esposa tem que ser ouvida. Muitas vezes Deus já deu a direção para ele e ele vai seguir aquela direção. Mas aí então ele tem que comunicar ou ouvir a esposa para evitar problemas maiores. Então, vem para ele, vem, a direção é dele, ele conversa, dialoga e a decisão é dele. É simples assim. Isso nas decisões da família e também na educação dos filhos. É claro que ele, como cabeça, ele precisa estar sensível, porque a cabeça é onde se raciocina. Por isso da linguagem de Paulo, da ilustração de Paulo sobre o cabeça.
Porque é na cabeça que estão os sentimentos. Então a sensibilidade vem aqui. Então o homem precisa ter a sensibilidade de ouvir, de saber como está o lar, de entender os filhos. Por isso, o homem como cabeça. Então, apesar de ser racional, de racionalizar as decisões, ele também tem que estar sensíveis às decisões, e não só às decisões, mas também ao pensamento dos outros. E ao bem-estar da esposa e dos filhos. Ele tem que ser sensível ao ponto de perceber: minha esposa está bem? Minha esposa está bem? Meus filhos estão bem? Como que a minha esposa está reagindo? Como os meus filhos estão reagindo? Por isso, ele é o cabeça. É onde pensa e onde tem a sensibilidade. Ele tem que prover o sustento. É dever do homem suprir as necessidades materiais de sua família e lhe dar proteção. 1 Timóteo 5:8. Amar. O amor deve vir do marido. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25 e 28. E aí vem aquela célebre pergunta: como Cristo amou a igreja? Né? Ao ponto de dar a vida por ela. É esse tipo de amor. Então o marido tem que entender que tipo de amor é que Cristo dispensou à igreja. De entregar a sua vida por ela, de ajudá-la nos seus sentimentos, ajudando na parte espiritual, tendo-a purificada, olha lá, pela água. Então o marido também tem que ajudar a mulher na área espiritual, apresentar-se a si mesmo sem defeito, sem mancha, tem que cuidar da santificação, né? Enfim, ele não, a Bíblia diz lá que ele ama, Efésios 5, 28, como ama a seus próprios corpos, deve amar a sua esposa. Ou seja, ele, se ele quer bem e ama o seu próprio corpo, tem que amar a esposa, que serão os dois uma só carne. É o que está em Gênesis, é o que está aqui também em Efésios. Serão os dois uma só carne. Então ele não pode querer bem a sua carne, mas, como eu disse no tópico anterior, partir para agressão com a sua esposa, ou, quando não a agressão física, a agressão verbal. Então, os cristãos têm que aprender uma coisa: eu preciso e tenho que diminuir a agressão de palavras, a agressão verbal. Eu preciso me corrigir, eu preciso amadurecer nesse aspecto aí e tratar a esposa como o vaso mais frágil, que é o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 3. Entender a esposa como o vaso mais frágil, entendeu? Responsabilidade da esposa, que é outro subtópico. No Novo Testamento, não ensina que a mulher é inferior ao homem. Não pode haver nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Nesse versículo são mencionados os escravos, libertos, os judeus, os gregos, e também o homem e a mulher. Ela ensina que Cristo aceita igualmente todas as pessoas, mesmo que sejam diferentes umas das outras. A autoridade do marido é uma questão de responsabilidade e de uma hierarquia bem organizada. Em toda a comunidade é necessário haver liderança. E Deus escolheu o marido para ser o líder da família. Em toda a comunidade, na sociedade, é necessário liderança. Então o homem é o seguidor, a esposa vai ter que respeitar isso. Olha só, para haver um líder é preciso haver seguidores. É papel da esposa seguir a liderança do seu marido, sendo submissa a ele. E submissão, eu volto a frisar, não é ser escrava, ter um dono, ou fazer a esposa de capacho, ou subjugar a esposa, ou não ouvir a esposa, ou não entender os sentimentos da esposa, como Pedro fala, em 1 Pedro capítulo 3, que eu já citei aqui, versículo 7, entender a esposa como o vaso mais frágil. Agora a esposa precisa compreender que ela deve ser submissa em tudo a seu marido, como Cristo é em tudo. Como a igreja, é em tudo a Cristo. Precisa entender isso. E é em tudo. É claro que nessa submissão, ela deve ser ouvida. E ela não é inferior, como nós acabamos de ler. A mulher não é inferior ao marido. Não. Só que, na sociedade, precisa de uma liderança. De alguém que vai liderar, que vai dirigir. E esse é o homem. Mas a mulher não é um ser inferior ao homem. Ela apenas está hierarquicamente abaixo do homem, ou deve ser submissa ao marido. Deve respeitar o marido, deve honrar o marido. Respeitar e honrar praticamente são as mesmas coisas. Agora ela vai ter que ser ouvida, ela tem que ser aconselhada, mas ela tem que entender que essa autoridade está sobre o marido. Para não tomar também as decisões sozinha. É claro que se o marido não está em casa, ela vai educar os filhos, ela não tem que estar ligando para o marido, perguntar para o marido como vai fazer.
Ela deve saber o que fazer para educar os filhos. Não vai tomar nenhuma decisão importante sem comunicar ao marido, sem pedir a orientação do marido. Mas o marido não é dono, não é proprietário, ele não é superior, ele não vai tratar a esposa como algo inferior. Vaso mais frágil é porque emocionalmente é mais frágil. E não porque é uma pessoa inferior. Será que isso? Acho que isso está bem claro, né? Depois nós vamos falar sobre a responsabilidade dos pais, mas acho que isso está mais que claro, está na página 133, mas cabe aos pais ser responsáveis pela criação dos filhos, e a disciplina deve ser justa e ordeira, deve ter equilíbrio na disciplina, né? Não deve sair do equilíbrio, a disciplina tem que ter equilíbrio, justa, nem excesso e nem liberalismo, nem radicalismo, extremismo, por um lado, né, um ditador, um déspota, mas também nem um liberal, porque nós temos a palavra de Deus, irmãos, para nos nortear. Nossos filhos não podem crescer a seu bel prazer, né? O ensino e a disciplina deve ser feito com amor e com autoridade, viu, irmãos? Porque se o filho deve nos respeitar com amor e com temor também, com as duas coisas. Não uma coisa só não. Pastor, e se ele não respeitar com amor? Tem que respeitar pela autoridade. Tem que respeitar. Isso é ponto. Isso tem que ser colocado, entendeu? E isso é tão claro que, inclusive, é bíblico, né? Você pega o Provérbios e Efésios 6, do 1 ao 4, também está falando sobre isso. Os filhos têm que obedecer e honrar. Então, aí os pais têm que ter esse limite aí. Ok? Vamos passar da lição de número 5. Nós vamos para a lição de número 7, porque a lição de número 6 fala dos solteiros. E nós sabemos que na nossa sala não tem ninguém solteiro. E se tiver, você tem aqui o livro que nós estamos estudando, que é da ICI, sobre ética cristã. Solucionando os problemas do ponto de vista cristão, inclusive os dos solteiros. Aí os solteiros consultam. Porque o livro, além de se aprender, esse material tem que ser guardado e tem que ser consultado quando tiver alguma dúvida, né? Se houver solteiros, tem que entrar aqui depois e consultar. A sexualidade no plano de Deus é a lição de número 7. Um dos relacionamentos mais maravilhosos na vida do ser humano é de um homem e de uma mulher, que se unem através do casamento e se tornam uma só carne. A sensualidade humana é um presente de Deus. Tem pessoas aí, tem igrejas radicais que faz disso uma tortura, né? Já vi casos assim que chega a ser ridículos ou escabrosos, sabe? Casos aí de ter relação sexual no escuro. Teve lugares aí que o homem faz com roupa, a mulher com roupa também, porque se fizer sem roupa é pecado. Eu não sei onde isso está na Bíblia. Na verdade, não existe isso na Bíblia. Antigamente fazia até um furo no lençol para não ter contato corpo com corpo. Você vê tamanho, são os absurdos que tem por aí. É claro que no matrimônio, o leito, né, como a Bíblia mesmo diz, tem que ser um leito sem mancha e sem mácula. O homem e a mulher têm que saber o que fazem na relação sexual. Mas esses exageros, e como sempre, tudo o problema são os exageros, irmãos. Novamente nós vamos voltar aqui, e eu quero fazer aqui a ilustração aqui do peso da balança, que eu gosto sempre de usar, né? Não pode também existir aí uma disfarçatez e uma liberalidade total no sexo, porque isso não há. Não há. Biblicamente não há essa legalidade. Mas esse outro tipo de radicalismo, de não poder tocar no corpo, ver o corpo, isso é ridículo. Isso não é bíblico também. Então tem que ter um equilíbrio nessa situação aí. Sempre é bom ter equilíbrio, né? Alguns dos maiores problemas da vida surgem quando homens e mulheres abusam da sensualidade. Olha só. Muitos tentam lidar com ela, desprovidos da sabedoria revelada por Deus e da capacitação que Ele dá para que nos mantenhamos nossos corpos em sujeição a Ele. Dessa forma, essas pessoas caem em armadilhas que as prendem a um estilo de vida mundano, que é dentro da relação sexual, que pode causar danos físicos e emocionais, e geralmente isso vai ser causado à mulher. Porque a mulher sempre tem algumas resistências
E ela não quer ceder a muitas coisas que o homem quer ceder na relação sexual. Por quê? Quando o homem se converte depois de algum tempo, ele já teve talvez relação sexual no mundo, ou ele viu vídeos pornográficos e acha que a vida conjugal é uma reprodução da pornografia, e não é. Não é. Aquilo não é espiritual, aquilo não é para cristão, entende? Então, uma vez o homem tem que controlar isso. Aí tem coisas que o homem quer fazer com sua esposa que ela não vai liberar, ela não vai aceitar. Então vamos precisar entender isso aí. Não aceitando, não cedendo, se você ir além desse limite, é estupro, meu irmão. Se você forçar a sua esposa a fazer algo, ou raros são os casos, mas se acontecer da sua esposa também forçar você a fazer algo também, isso não é bom não, isso não é saudável, não é sadio e não é bíblico. Então tem que ter esse cuidado com a sensualidade aí, com a emoção do outro. Forçar o outro a fazer alguma coisa na relação sexual que o outro não quer fazer, né? E geralmente isso acontece com o homem em relação à mulher. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, ao contrário, mas via de regra é o homem que força isso. O subtópico diz o seguinte: a sensualidade e o celibato, ou o voto de celibato. E aqui não está falando depois está falando antes de se casar. Nós cristãos aprendemos isso, a não ter relação sexual antes do casamento. É o que nós aprendemos biblicamente. Se você for entender e for na Bíblia, se há uma relação antes do casamento, é considerado fornicação. Se os dois não forem casados. Porque se um for casado, já é adultério. E se ele foi casado, ele está tendo uma relação ilícita com alguém que não se casou. Então a Bíblia, e para nós, a Bíblia nos ensina a ter a relação sexual somente depois do casamento. Esta relação sexual é lícita. Antes do casamento é pecado e ilícita. Se for entre duas pessoas que nunca se casaram, é fornicação. Se tiver alguém que se casou, é adultério. E se tiver alguém que está divorciado e está se relacionando com outra pessoa, mesmo que tenha sido legal seu divórcio, vai saber, é imoralidade sexual e também é pecado do mesmo jeito. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, fala sobre isso. 1 Coríntios 6, 9 até 12 fala sobre isso. 1 Coríntios 7 fala sobre casamento e a relação, fala sobre isso. E aí vai alguns textos que falam sobre essas coisas. Ou seja, a relação antes do casamento é pecado, né? Tem até um projeto do pastor Nelson Júnior, se não estou enganado, ele é da Igreja Nazareno, que é chamado Eu Escolhi Esperar. São jovens que entraram nesse projeto e que não se relacionam e que muitos decidem dar o primeiro beijo somente no altar. Esse pastor foi até em programa de televisão, né? Da entrevista, e esse projeto, ele foi algo que tomou um vulto, uma dimensão muito grande, espalhou-se no Brasil inteiro. Pastor Nelson Júnior,